Olá, seja bem-vindo a mais uma resolução de física do Pré-ENEM Legal. Sou o professor Douglas, professor de física, e hoje vamos resolver a questão 114. Acompanhe comigo. Trazendo essa questão 114 do caderno amarelo, a gente vai observar que ela trata a respeito do o petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, ou seja, é uma onda mecânica, através deles. Dessa forma, considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema representado na imagem. Um pulso acústico, ou seja, que gera uma vibração mecânica, é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ao qual a gente conhece como eco. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido, com a camada rochosa, e a segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface anterior. Ou seja, o tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundos, ou seja, é meio segundo. O segundo eco ele chega a 1,1 segundo após a emissão do pulso. Dessa forma, o comando da questão pede: a velocidade do som na camada líquida em metros por segundo é. Então, para resolver essa questão, primeira coisa, devemos fazer o quê? Destacar os dados que estão implícitos no nosso problema. Destacando esses dados implícitos, lá na sua prova você pode circular, pode sublinhar, Temos o quê? Temos aqui uma camada de 450 metros de líquido. Beleza. A gente, quando fala sobre eco, o que é um eco? Um eco é um som que geralmente você emite esse som num ambiente fechado e você vai ter um retorno desse som. Isso é o eco. Então aqui, devemos observar na imagem a seguir que, trazendo aqui para a nossa imagem, a gente vai observar que o primeiro eco, ele tem um tempo de 0,5 segundos, ou seja, para sair do emissor, de onde foi detectado, até o início da camada do líquido e voltar. Então levou aí meio segundo para esse pulso acontecer. O segundo pulso, ele acontece quando ele vai até a segunda camada de rocha e ele volta, que leva a um total de 1,1 segundos. Baseado nisso, temos aí o tamanho do líquido, queremos saber o quê? Queremos saber a velocidade do som na camada líquida em metros por segundo. Primeiro, se a distância do eco, o tempo do eco, ele leva meio segundo até o início da camada do líquido, se eu pego aqui, nesse sentido, 1,1 segundos menos meio segundo, teremos um total de 0,6 segundos. Dessa maneira, esse é o tempo que temos aqui em contrapartida do líquido. Observando o líquido, temos o espaço, que é 450 metros, temos o tempo, a variação de tempo, que é 0,6 segundos, e agora queremos saber o quê? A velocidade. Dessa maneira, a gente pode calcular isso utilizando uma fórmula muito conhecida, que é o quê? S igual a V vezes T. No caso aqui, temos o delta, que representa essa variação de espaço e variação de tempo. A variação de espaço a gente tem, que foi o quê? 450 metros. Variação de tempo foi o quê? 0,6. Professor, mas aí está 450 vezes 2. Por que isso acontece? Porque estamos levando em consideração a probabilidade que o som ele vai e ele volta. Se o som ele vai de uma ponta a outra do líquido e volta, ele vai percorrer o quê? 450 metros mais 450 metros. Por isso é multiplicado vezes 2. Então, 450 vezes 2, vamos ter aqui um total de 900. 0,6 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, para calcular essa velocidade, basta dividir 900 por 0,6. Dá para dividir? Dá, mas a gente pode simplificar isso aqui. Como? Eu posso pegar esse 900 e 0,6 e dividir por 3. Se eu divido por 3 em cima, 900 por 3 dá 300. 0,6 por 3 dá 0,2. Observe que eu tenho 300 e 0,2. O que eu posso fazer aqui? Observa que 0,2 ele tem um zero à esquerda, O que eu posso fazer para tirar esse zero?
eu multiplico por 10 em cima e por 10 embaixo. Se eu faço isso, eu acrescento um zero em cima e tiro o zero de baixo. Então agora eu tenho 3.000 dividido para 2. Basta fazer essa divisão, 3.000 dividido para 2, que vai ser igual aqui a 1.500 metros por segundo. Então, se eu queria saber a velocidade, olhando para as alternativas, nosso gabarito vai ser o quê? Tararam, tararam. Alternativa letra D. Alternativa letra D de Douglão. Então, aqui tudo certo, questão tranquila, tá? Basta você lembrar a respeito da fórmula que a gente utiliza para se calcular o espaço com relação à velocidade. ΔS igual a velocidade vezes ΔT. Certo? Ah, professor, mas de onde surgiu essa fórmula? Tem uma fórmula mais conhecida, que é da velocidade. Velocidade é o quê? ΔS dividido para ΔT. Questão básica de física. Ficamos por aqui na nossa aula de hoje e aguardo você na nossa próxima resolução. Até mais!